Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance nesta nova manhã que Ele nos concede. Gostaria de convidar a pessoa que está responsável para fazer a oração, a fim de nos apresente diante de Deus, e em seguida a gente toma o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos, então, nos centrar nesta manhã nos versículos 1 ao 5. Pastor, a irmã Cristina não vai poder fazer a oração. Eu convido a irmã Genilda a fazer a oração. Oremos. Amoroso Deus, grandioso Pai, graças te damos por mais um dia de vida que tu nos concede, Amém. por estar mais uma vez, Senhor, te buscando na beleza da tua santidade. E agora, Senhor, te suplicamos mais uma vez o Santo Espírito sobre o nosso pastor, a fim de que nós possamos, Senhor, iluminados com essa mesma luz, tu possa, Senhor, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para ouvir a tua palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos a uma nova sessão, capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Vamos nos centrar nesses primeiros 5 versos, é a chamada, então, sessão de perícope, né? Aquela parte singular que é dividida conteúdos por conteúdos. E esses primeiros 5 versos, assim como tenho feito em relação desde as primeiras abordagens de cada bem-aventurança, faremos agora também usando uma expressão que pode resumir o sentido, então, desses 5 versos. Nós colocamos aqui exatamente na minha abordagens e estudos como que sendo esta sessão atribuída à justiça. Então, o resumo desses primeiros 5 versos do capítulo 7, poderíamos, então, usar essa expressão para designar tudo isso que Jesus aí está ensinando, justiça. Agora, é claro, né? Que nível de justiça e que tipo de justiça. Nós vamos entender isto a partir do momento da leitura e das abordagens, usando outros textos que corroboram a mesma verdade. Venha comigo aos versos 1 ao 5, mais perto da Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nunca esqueçam o contexto que Jesus se encontrava, o tipo de auditório que ele estava nesse instante, as pessoas que ali se encontravam, um misto, portanto, de simplicidade e outro, que assim poderia dizer, né? De luxúria e de vaidade. Gente de pequena percepção, né? E gente com uma percepção muito aguçada. Haviam ali, então, eu diria, estas coisas, mas, ao mesmo tempo, também existia espia, que viera de Jerusalém, sobretudo com o fito, o objetivo de encontrar algum deslize naquilo que, então, esse novo pregador, assim como eles nominavam, estava trazendo, qual era, de fato, a sua mensagem. Então, a questão aqui ela é bastante clara, porque o julgamento, de alguma forma, não se refere especialmente
ao fato de, então, julgar as intenções de outra pessoa. Não é somente isto. Não é, então, o fato de julgar o que está em deslize, o que está em conflito, mas julgar os atos do ponto de vista daquilo que muitas vezes se põe como sendo condenador do mesmo ato, quando ele está atrelado a outrem, mas não o condena quando está atrelado a si mesmo. Então, esse nível de julgamento é o que Jesus está condenando, tornando mais simples. Aquilo, portanto, que enxergo no meu semelhante, que destoa dos princípios que estabelecem a palavra de Deus, estes princípios desnorteados, se estes princípios não estão em harmonia com a palavra de Deus, ou, dizendo de outra maneira, se tais práticas quebram os princípios que deveriam estar em harmonia com a palavra de Deus, consequentemente, ao estabelecer um juízo, uma condenação, eu estou fazendo, reconhecendo que deveria aplicar a mesma coisa para mim mesmo. Observe as expressões utilizadas por Jesus. Então, observe o versículo 2. Com o critério. Então, qual é o critério estabelecido para você julgar? Mas não só, com a medida. Então, critério e medida são, na verdade, as bases, ou poderíamos, então, resumir, seriam, portanto, aqui, o método utilizado por esta pessoa. Ele tem um critério, ele tem a medida. Critério tem a ver com o que a gente estabelece de normas, baseado em que nós estaremos, portanto, dizendo que aquele ato é ou não conflitivo. Então, para que ele seja conflitivo, nós temos de ter um modelo de um ato que seja distinto daquele que está sendo praticado. Mas qual é a medida? E aí, medida no sentido, portanto, de dimensão, de extensão, até onde, portanto, aquele tipo de ato praticado, ele é, de fato, agressivo, somente, portanto, ao princípio, ele, portanto, torna o princípio, portanto, afetado e, ao mesmo tempo, as pessoas com aquela compostura a ponto de alguma forma, esta extensão levar outros quase, portanto, a repetirem achando que está correto, tornando mais simples. Meu e teu ato, de alguma forma, educa. E o que acontece? Quando nós, então, naquilo que achamos que está certo, mas depois, então, achamos que não está. Mas quando achamos que não está? Quando é o meu semelhante que vem praticar. Então, esse tipo de coisa é que torna esta pessoa hipócrita, fingida, dissimulada, porque quando você vê na prática algo que é condenável aos seus olhos, em razão, portanto, de um critério que está estabelecido, e a medida que você, portanto, a dimensão que você colocou para aquele tipo de problemática, é claro que, ao aplicar critério e a medida, você tem de entender que essas mesmas coisas deveriam vir para medir e ter o mesmo critério para si mesmo, e não apenas usá-los quando são necessários, porque é alguém que está fora do seu entorno e aí você quer ser justo. Daí vem a expressão, porque eu utilizo aqui como sendo justiça. Esse tipo de justiça é falsária, quando você julga outras pessoas usando critérios e medidas que, quando, portanto, é você que está praticando a mesma coisa, você quer que se estabeleçam, portanto, outros critérios e outras medidas. Isto não é ser justo. Isto não é aplicar justiça. Na verdade, em nível, portanto, de atos humanos, quando nós olhamos para as regras que os homens estabelecem, por exemplo, nas leis, há um termo grego utilizado que é comum
na ciência do direito, que é a expressão isonomia. Embora ser isonômico significa, em outras palavras, igualdade naquilo que se aplica de medida, naquilo que se aplica de, então, critério. Observe, a expressão é assim: todos somos iguais perante a lei. Essa expressão carrega o princípio que está por trás, chamado isonomia perante a lei. Mas isso você bem sabe que é apenas um discurso teórico, porque na prática da justiça, a depender que tem mais recursos financeiros, mais recursos de, então, influência, mais acesso a pessoas que decidem, você sabe que as coisas tomam outro rumo. E isto nada tem a ver com isonomia, isso nada tem a ver com equidade, isso nada tem a ver que todos são iguais perante a lei. Não são. Você sabe disso. Embora nós nos enganemos, usamos a expressão para tentar justificar que aquele tipo de medida que a justiça tomou é uma medida isonômica. Não é. A gente que está mais próximo dessas questões, que envolve-se diretamente em situações que a lei humana é colocada, portanto, em discursos dentro das peças que a gente, então, como advogado, produz, é necessário lembrar que você vai tentar convencer um personagem que deveria ser, portanto, neutro, chamado juiz, por base do discurso que você escrevera. Não obstante, a depender dos personagens que estão envolvidos na questão, você pode ter o melhor discurso, você pode ter a melhor fundamentação, você pode ter, portanto, todos os critérios que a norma jurídica promove, estabelece, cria, as teorias, as teses, e não alcançar, de fato, a justiça, porque o personagem adverso, o personagem, portanto, que está na demanda contrária àquilo que você está estabelecendo, ele tem influência, ele tem, portanto, o que a gente chama de lobby, e essas coisas, então, terminam nos frustrando, porque você e eu acompanhamos muito desses atos, a depender de quem é o personagem, poder financeiro, a influência, não há justiça. Há, na verdade, o que a gente chama privilégios. Agora, perguntamos, é assim no nosso meio, como cristãos? Veja, em parte, sim. Você sabe que não é diferente. A depender do personagem que está dentro da igreja, da comissão como ela está sendo administrada, quem está naquela comissão para levar os irmãos a refletirem, o nível de comprometimento intrapessoal que, então, os seus componentes possuem, e o caso a ser levado para julgamento, necessariamente você tem de entender que a comissão vai sair em prol daquele que tem mais influência, mais, então, relacionamento com os que vão julgar, e, consequentemente, a justiça que está sendo aplicada não é a justiça, de fato, como Jesus aqui propõe. Ela é, na verdade, privilegiada, e isso frustra, porque quantos irmãos foram julgados de maneira irresponsável? Quantas atitudes comissões de igreja colocaram em público, quando, na verdade, não deveria fazê-lo, porque não havia, de fato, justiça praticada. A depender de certos personagens, eles não são nem sequer citados em comissão de igreja. Órgão que deveria, com a compostura de irmãos fiéis, honestos, submissos à palavra de Deus, julgar com equidade, mas não é assim que ocorre. Então, seja no mundo, eu diria, dos ímpios, seja no chamado mundo dos cristãos, a situação torna-se, portanto, símile. Às vezes,
o conteúdo ainda é muito mais dantesco, porque estamos lidando com destinos eternos, mas não conseguimos nos aperceber muitas e muitas vezes o que estamos fazendo. E, na verdade, não conseguimos nos aperceber porque há interesse de deixar aquela pessoa livre, desimpedida, mas quando é alguém que está dentro do nosso círculo de influência, de interesse. Esta é a razão porque a expressão, portanto, aqui critério e, então, medida, assumem estas composturas que aqui eu acabo de apresentar. Mais ainda, Jesus chega a usar certas expressões que são bastante fortes, mas também conhecidas do mundo de época. Veja o verso 3, porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trava. As expressões argueiro e trava, ou melhor, não trava, né? Trave, elas são exatamente bastante distintas uma da outra. Quando a gente vai ao original grego, a palavra, portanto, argueiro é a expressão karphos. Essa expressão no grego é algo assim. Imagina um cisco, né? Aquilo que você olha e diz assim, é um fragmento, uma farpa, aquilo que, então, parece ser o mínimo de coisa, mas esse mínimo de coisa, veja onde ele caiu, no olho. Isso é interessante como Jesus, então, põe essa questão aqui. O karphos é, na verdade, um cisco, mas incomoda, não é isso? Tanto a você como a mim, quando uma coisita desta nos atinge a visão, incomoda profundamente. O que Jesus está usando essa ilustração, essa metáfora, para referir-se ao quê? O que é que está incomodando tão profundamente? Algo ínfimo, pequeno, diferente da trave. Porque a expressão trave é a expressão, então, grega dokos. Essa expressão, ela significa, na verdade, aquela peça de madeira que é utilizada para a construção de casas, né? A trave é exatamente isso. Então, quando você olha para a expressão karphos e a expressão, então, dorcos, o docos, você vai, então, verificar que há uma dimensão de tamanho. Né? Então, Jesus está colocando a seguinte ideia. Bem, você se incomoda com o mínimo, mas quando há aquilo que, portanto, é grandioso, você se incomoda com o que é pequeno, com o mínimo, com o ínfimo, mas quando aparece, portanto, algo grandioso, tremendo, estúpido, e aí você não se incomoda. Ah, mas fulano é tão bonzinho, mas foi apenas um deslize. De fato, esse discurso poderia até ser aceito dentro de um julgamento eclesiástico, se aplicássemos o mesmo raciocínio quando é a pessoa que, então, não temos tanto interesse. Não, erro é erro. Praticou, tem de ser julgado. Pois bem, isto seria o que chamaríamos, portanto, de karphos. Mas, e o docos? E a trave? Só é trave quando está, portanto, para alguém que nós não temos interesse? É algo ínfimo, mas olhamos como sendo grandioso. Por quê? Porque o personagem não tem nosso interesse. Não tem nossa defesa. E aí vem o detalhe. Equidade? Isonomia? Amigos, quando Jesus, e nós vamos ver isso mais à frente, lá no capítulo 16 aqui do Evangelho de Mateus, vai falar de que aquilo que se liga na terra será ligado no céu, esse é um papel que a igreja deveria atentar. Estamos lidando com destinos eternos. Então, é claro que decisões de comissões de igreja os céus não podem aprovar, porque certas decisões estão eivadas de compostura puramente de vingança, de gente que realmente quer ver o seu semelhante destruído. Critérios que não podem ser respaldados pela palavra de Deus.
E aí esta trave é pesada, mas somente porque está sendo aplicada para um desafeto. Quantas decisões em nível administrativo, não estou falando de comissão de igreja somente, em nível administrativo, com chamada, então, eu diria, comissão administrativa de um campo, tomam decisões totalmente equivocadas, punindo porque a pessoa, de alguma forma, tivera de dizer certas verdades para alguns que não queriam ouvir. E sabe a forma de fazê-lo? Punem. E aí é onde entra estes versos que estamos aqui estudando. Veja, nesse aspecto, então, Carfos, a migalha, aquela coisa ínfima, né? O cisco, incomoda tanto quanto incomoda a trave, o docus. Mas o que acontece é que muitas pessoas preferem, portanto, ficar com a trave, em detrimento, portanto, do cisco, aquilo que é ínfimo, e aí maltratam, expurgam, põem para fora da igreja do Senhor e não medem que, diante desta situação, virá o justo juiz que julgará a todos. E aí sim julgará com justiça. E aí esta justiça do Senhor é aquela que nós não podemos escapar, porque ele mede conforme, então, o seu conhecimento excelso. Não será baseado em fofocas, em conversas de um ou de outro, com os mesmos interesses. Ele, então, de fato, aplicará a verdadeira justiça. Então, quando Jesus aqui reclama, o que vês tu, o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Condenamos os outros, porque é mais fácil fazê-lo, e se vir livre, não é? Do inoportunista. Agora, o desafeto, não é? Mas e quando é o nosso caso? Aí esperneamos, gritamos, não, faltou amor, faltou critério, esse povo é muito frio, porque agora está na nossa pele. Meus queridos amigos e irmãos, não é assim entre nós, como Jesus realmente reclama. Não deveria ser, mas nós temos encontrado exatamente situações que machucam a todos nós. E o grande problema, sabe, eu vou lhes contar algo aqui que muito pesa no meu coração. Muito pesa. Mesmo as decisões equivocadas da igreja, sejam elas, em nível de comissão de igreja, eu já tive o privilégio de reformular decisões equivocadas, inclusive anular, porque estavam fora de princípios. Isto é mais fácil ser resolvido. Mas em nível administrativo, amigo, eu tenho 30 anos de ministério. Nunca vi uma decisão administrativa ser reformulada, mesmo estando equivocada. São decisões de homens que se veem como inerrantes. E isto gera para nós um desconforto muito grande, porque se vê pessoas sofrendo, decisões fora de contexto, fora de critério, sem a medida devida, ou com a medida, eu diria, exagerada, mas não reconhecem que erram. Então, como poderia uma decisão dessa ligada aqui na Terra estar sendo ligada no céu? Muitas e muitas vezes, nós precisamos entender que a igreja sofre as consequências de suas decisões, e os que participam, igualmente, porque a justiça do Senhor é justiça, portanto, vicária, em certo tempo de nossa jornada, mas ela se torna também justiça punitiva em outro tempo da história da raça humana. Então, não brinque em lidar com destinos eternos. Lembrem-se que, por trás de um julgamento de uma pessoa, existe, portanto, tantas outras que serão afetadas. Mas isso não significa reduzir as normas, diminuir os critérios para que as pessoas, portanto, fiquem em paz. Não se trata disso. Se trata que o pecado é pecado, mas trata o pecado como pecado. Não cria o pecado para a pessoa. É isso que estou me referindo.
E aqui, então, versículos finais, 4 e 5, Jesus diz: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Em outras palavras, como queremos encontrar sempre o problema do lado oposto? Enxergamos no outro, mas quando está, portanto, este mesmo problema nos atingindo, muitas vezes achamos que não vejo isso o problema. Aí justificamos, não é assim? Não, veja, naquele contexto, isto era problema, mas agora, nesse contexto, não é. Poxa, que argumento, quer dizer que, a depender da circunstância, o pecado não é pecado. Que coisa, a gente encontra esses tipos de, eu diria, falácias no nosso meio. E falácia é um tipo de argumento que o indivíduo tenta exatamente convencer o outro através de propostas e certos tipos de frases que você, então, fica embebido com elas. Esta é a arte do discurso. E esse discurso baseado em falácias, então, levam pessoas a acomodarem-se e achar que está tudo bem. Só que temos de atentar que o justo juiz enxergou, viu e vai julgar. Vai julgar. E aí Jesus conclui dizendo: hipócrita, fingidos, dissimulados, como pode isto? A depender de quem são de quem é a pessoa e quais são os interesses que formulam aquela decisão, vocês criam normas para proteger um em detrimento de outro? Se é a pessoa que vocês, então, têm relacionamento, querem que ela permaneça, então, no ministério, aí vocês encontram todo tipo de defesa. Mas se for alguém que vocês não têm interesse, talvez a cor da pele, o tom de voz, a estatura, não tem o carro de destaque, não tem a influência entre os colegas da mesma, eu diria, do mesmo ofício, é mais no canto, recatado, aí vocês vão criando critérios para expurgá-lo. Ou expurgá-los. Quantas coisas há nesta igreja para serem julgadas. Então, amigo, irmão, justiça é o que poderíamos dizer aqui, e muitos de nós clamamos por ela. Seja justo com as pessoas, não tire exatamente a oportunidade de alguém desenvolver-se por causa de inveja. Critérios que não existem apenas na mente daquele que está agindo como hipócrita, mas assume a posição de pastor, assume a posição de ancião, está na igreja pregando com veemência, e aí o Senhor diz: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho. E aí Jesus inverte, ele começa com, então, Carfos, não perca disto isso, e aí quando ele usa a expressão Carfos, no contexto, primeiro ele trata do que é ínfimo, depois trata daquilo, portanto, que é enorme, mas quando ele chega à conclusão, para demonstrar o que realmente ocorrera, ele inverte a ordem. Ele diz: tira primeiro o docos, a trave, para que possas enxergar o carfos, o mínimo. Entende? Que Deus te use para que realmente sejas justo, amável, responsável. O que está sendo dito aqui é que o pecado não é colocado debaixo do tapete. Ele é tratado como de fato é. Chamar o pecado pelo nome exato. Se o pecado é vaidade, o nome do pecado é este, vaidade. Se o pecado, portanto, é indiferença, então este é o pecado, indiferença. O que não pode existir é expor o nome do pecador
Mas o pecado cometido precisa ser exposto. É adultério? Então, o nome do pecado é adultério. Mas não se trata do adúltero. Nós não expusemos o nome dele, nós não colocamos o nome dele. Mas o grande detalhe é que, a depender dos personagens, os pecados assumem compostura de que os atos são perfeitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, de nossa igreja, de nossos líderes, a começar por mim, que vos falo, que tem um nível de liderança, eu diria, na extensão que Deus me dera para ter, tá? Mas é necessário atentar que, com a medida que medimos, seremos medidos, e com o critério que estabelecemos, vão estabelecer critérios também para nós. E, muitas vezes, é preferível o critério e a medida de Deus do que os critérios e as medidas dos homens. São frios. E nem todos os que choram em púlpito choram em suas reuniões quando têm de punir. Tenha esta compreensão. Que Deus te abençoe a ser uma pessoa justa, a ver primeiro a trave em teus olhos antes de olhar o cisco na vida dos teus irmãos. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos pelo privilégio de estudarmos tua palavra, de viver do teu lado, Senhor, compreendendo, estudando e caminhando, porque queremos, de fato, ser pessoas conforme os céus descrevem, justas, íntegras, que andam contigo. Dê à tua igreja aqui presente esse tipo de compostura. São líderes em seus níveis de influência, que possam, de fato, agir com respeito e dignidade. Assim também quanto a minha própria pessoa e os meus colegas de ministério. Apelo que tua igreja seja justa. Em o nome de Jesus. Amém.